As pessoas olhavam e diziam, lá vem o chato da política, porque eu falava, eu era PSDB, falava de política. E o povo falando de futebol. Hoje, eu quero falar de futebol, porque o povo tá chato falando de política e fala umas bobagens, que é a minha opinião, mas eu falo uma bobagem, eu não tenho como dar opinião sobre bobagem. Fala, vamos falar de futebol, que vocês estão falando muita bobagem. Olá, estamos aqui para a 14ª edição do podcast War em Política, que é uma iniciativa da Warren Investimentos, e hoje recebendo o analista político, sócio da Real Time Big Data, consultor eleitoral com mais de 30 anos de experiência também em gestão de campanha, organização de campanha eleitoral, gestão pública. Já foi chefe de gabinete do prefeito João Dória, aqui em São Paulo, foi secretário particular no governo do estado de São Paulo, com o João Dória, com o Rodrigo Garcia, ex-governador também, trabalhou com Bruno Covas, Pablo Marçal, e tem uma vasta experiência com análise política, que é o que ele tem feito nesse momento. Foi também prefeito regional aqui em São Paulo, na região de Sapopemba e na Vila Prudente. É nascido em São Paulo, formado em Direito, com 2 MBAs na área de Marketing e Gestão. Hoje ele, além da sua atividade como analista político, também participa do debate público, principalmente na Record News, no SBT News, no Antagonista, Portal IG e R7. Wilson Pedroso, muito obrigado pela presença. Felipe, meu sempre secretário da Fazenda, muito obrigado, Felipe, pela oportunidade de poder conversar um pouco, poder compartilhar experiência e visão do que está por vir. Exatamente, esse é o grande desafio, né? Eu sempre brinco que a gente não tem bola de cristal, mas os clientes aqui na corretora, o público em geral... Você tem, porque você fez uma análise que o dólar ia cair e o dólar caiu. Você tem bola de cristal. Se o pessoal tivesse ouvido, hoje teriam ganho dinheiro, né? Não teriam perdido e teriam ganho. É verdade. Mas vamos falar um pouquinho, Wilson, desse cenário que está colocado já. Nós estamos em abril, mas as eleições já estão praticamente iniciadas, né? Essa coisa da pré-campanha e tal, mas todo mundo já montando seus comitês. E a grande questão é a chamada polarização. O Lula e o Bolsonaro, de novo, agora com a versão do filho do Bolsonaro, vão protagonizar essa divisão. Eu queria ter um pouco a sua análise com base lá nas pesquisas que você vem conduzindo também. Você acha que é isso mesmo, que não tem muito espaço para uma terceira opção? Nós vamos viver uma eleição novamente polarizada, né? Entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Uma guerra de narrativas e uma guerra de rejeições. Que, na minha visão, ganha quem for errar menos e quem conseguir falar com aquele... Porque, se você for olhar as pesquisas, é um terço, um terço, um terço. Um terço que sobra é aquele eleitor que fala que não gosta de ninguém, não vai votar em branco, vai votar nulo, que nem sempre isso acontece no momento da eleição. Por que ele fala que vai votar branco e nulo? Porque ele está decepcionado, não vê nenhuma oportunidade, mas ao longo da eleição, esse eleitor, que eu digo que é um terço, mas é 12%. Sobra 12%. Parte vai votar em branco mesmo, parte não vai votar em ninguém. 12%. Quem conseguir conquistar parte desse eleitor tem grande chance de ser eleito em 2026, em outubro, ou se tiver segundo turno, agosto, setembro, outubro, novembro. Terceira via, que se fala muito a terceira via. O problema da terceira via é que a terceira via não apresentou nada de diferente para as pessoas. Não tem projeto de país. Não que o Lula tenha projeto de país, que o Flávio Bolsonaro tenha projeto de país. Mas são duas figuras que são, né? O Flávio é colado na história do pai, né? Ele está construindo a sua personalidade para as pessoas, para o eleitor agora, mas ele tem o sobrenome Bolsonaro e acaba sendo um imã automático para ele, aquele eleitor que vota no pai, que veste a camisa do pai, que odeia o Lula, aí vai automático para ele. E a terceira via não apresenta nenhuma alternativa. Você falou de uma pessoa que eu trabalhei, 2 pessoas, João Dória e Pablo Marçal. E o João Dória, principalmente, foi o primeiro outsider a ser eleito, foi eleito em primeiro turno. Por quê? Porque as pessoas, de alguma forma, se identificaram
aquele público que está cansado da política, do político tradicional, acabam votando neles porque, de alguma forma, eles representaram alguma coisa, né? Seja esperança, seja o antissistema. Bolsonaro também foi eleito um pouco nessa linha, o antissistema. A terceira via apresenta duas figuras que Caiado, desde 1989, né, a primeira eleição que o Lula participou, o Caiado estava junto nessa eleição, e o Zema, que já foi governador ao longo de 8 anos. Ou seja, eles deixam de ser outsider, deixam de ser novidade, e eles já são testados. E aí eles não apresentam nenhuma alternativa, eles acabam sendo mais um numa eleição polarizado, onde as pessoas falam, não, entre esses aqui, eu vou ficar com quem eu conheço. Esse aqui já está sentado, Bolsa Família, Vale Gás e tal. Esse aqui é anticorrupção, antissistema. E aí a terceira via fica pelo caminho. Então nós vamos viver um momento de polarização. E digo mais, a terceira via vai sair com... Hoje para você ver, né? 5%. Um tem 5, outro tem 4. Ou em pesquisa tem 6 e tem 3. Vão acabar menores. Porque as pessoas, quando observarem o final da eleição, os últimos 20 dias, se algum dos dois correr algum risco, ou de ficar fora da eleição, ou de poder ganhar no primeiro turno, parte desses eleitores da terceira via vai votar no Flávio ou vai votar no Lula. Então, os números de saída da terceira via vão ser menores, tem a saída, mas no final vão ser menores, como já foi nas outras eleições. Simone Tebet chegou a ter um número maior do que o resultado final, porque parte do eleitor votou dela, acho que votou possivelmente no Lula, não lembro direito, mas votou no Lula ou votou no Bolsonaro, né? Migrou para justamente ou ganhar no primeiro turno ou com medo de ficar fora da eleição, né? Fora do segundo turno. Quer dizer que então o primeiro turno pode antecipar já o segundo turno, né? Porque normalmente Se a gente continuar assim, o segundo turno já está definido. O segundo turno, se continuar assim, se não tiver nenhuma novidade, de repente, se o Ciro Gomes sair agora, né? Ele de repente pode dar uma mexida, né? Porque tem uma personalidade forte, de repente as pessoas vão se identificar. Porque você falou de pesquisa, só para complementar essa história de polarização, quando eu faço pesquisa e faço grupos, eu pego o grupo que vota no Lula e pego o grupo que vota nos Bolsonaros, né? Muito, muito claro, esse aqui vota. Quando você pergunta para ele, a polarização melhorou a sua vida? Todos. Vai falar todos? A maioria. Não melhorou. Minha vida piorou. As pessoas vão votar no Lula e no Bolsonaro no dia da urna, mas o sentimento é de cansaço, sabe? Um sentimento que a polarização não melhorou a vida e só piorou. Essa briga só piorou. Se você achar alguém que saia desse espectro da confusão, mas que traga uma esperança, porque as pessoas votam em quê? Em duas coisas, né? Por que tem marqueteiro? Você vem de esperança e vem de medo, né? Você vem de medo no seu adversário e vem de esperança porque as pessoas, vai melhorar, ou continuidade. Mas continuidade, você vende quando a coisa tá boa. Hoje, a economia tá ruim. O presidente Lula tem que achar um outro caminho, porque o eleitor rejeita ele, boa parte, por conta da economia. Eleição da prefeitura é zeladoria e saúde. E Estado é segurança pública e educação. Nacional é economia. É o carrinho do supermercado cheio ou vazio. Quando a economia vai mal, quem está sentado na cadeira corre o risco de perder. E aí eu quero aproveitar para te perguntar sobre isso, porque quando a gente olha para a economia, é óbvio, aqui na Warren eu mesmo tenho várias críticas à gestão atual, mas o fato é que você tem uma taxa de desemprego baixa, nas mínimas históricas, tem uma inflação que, a não ser por essa questão do petróleo, que agora deu uma turbinada, está controlada. Claro, tem a questão dos combustíveis e tal, mas o governo vem atuando para amenizar esse efeito nos combustíveis. E crescimento econômico razoável, né, em torno de 2% provavelmente em 2026. Mas mesmo assim, parece que a população não está tendo essa percepção, né, de economia indo bem e Eu te tal. falo Por quê? Endividamento, preço alto preço alto dos alimentos, do custo de vida, vamos falar custo de vida, preço alto, custo de vidas e bets. Só que as bets, quando você faz pesquisa,
muitas vezes não aparece. Por quê? Porque quem está endividado com bet são os homens. Hum, E quando você faz um grupo mesclado, tem as mulheres, eles ficam quietos. Quando você coloca só os homens, eles falam assim, ó, tô devendo em bets também, perdi dinheiro muito em bets. Só que a minha mulher não sabe, eu não conto para a família. entendi. Então tem um núcleo de pessoas que não estão satisfeitas, que a gente acaba muitas vezes não identificando, porque elas têm vergonha de contar para a família que estão perdendo salário em jogo, estão perdendo jogo. Mas cartão de crédito, endividamento de cartão de crédito. Ontem saiu a Quest, 78% das pessoas falaram que estão endividados. Eu acho que 40% muito endividadas e 30% meio endividadas, mas estão endividadas. Estão Uhum. endividadas. E o muito endividadas, eu faço gestão há 30 anos de vida pública, né? Quando eu fui subprefeito, em Sapopemba, eu convivia muito com as pessoas mais pobres, né? Se você soltar, o governo vai soltar a FGTS agora. É batata. O cara vai pagar e no outro dia ele vai fazer dívida. Porque é tão alta a dívida que o FGTS não vai resolver a vida dele. E Uhum. ele não vai acreditar isso para o governo. Porque também o Fundo de Garantia, se a direita conseguir colar uma narrativa, o Fundo de Garantia já é dinheiro do cara. É. O governo não está fazendo bondade. Inclusive está criando até um problema, porque o fundo de garantia é justamente na hora que ele perde o emprego, é um dinheiro de emergência para ele ficar lá 6 meses, 7 meses procurando emprego, né? Não ter o desespero de pegar qualquer coisa. Ou seja, no futuro ele pode criar uma dificuldade maior para a pessoa se ela perdeu o emprego e está falando que está fazendo bondade, mas vai fazer bondade, mas o endividamento é tão grande que não vai ser sentido na hora de fazer a pesquisa, na hora dos números a favor do governo federal. Mesmo num programa mais ambicioso, porque eles têm falado, o ministro Dario, né, que assumiu no lugar do ministro Fernando Haddad, para quem está nos ouvindo, ele tem falado num Desenrola 2.0, né, que é aquele programa lá do início do mandato para renegociação de dívidas, mas tem esse fenômeno que você falou, você desafoga e as pessoas pegam esse Puta espaço e dívida. gastam mais, né? E eu te dou um exemplo já, te dou um exemplo. A história do imposto de renda para quem ganhava até R$ 5.000. É, Não mexeu no humor das pessoas em nada. Em nada. Não mudou nada. As pessoas continuam avaliando ruim, continuam avaliando o governo de forma ruim. De sim. forma ruim. Ah, mas não- dificilmente, Felipe. Eu já vivi isso. É lógico que a máquina é muito poderosa, né? Eu falo que a eleição as pessoas dá para cravar quem vai ganhar agora. Eu falei assim, não dá para cravar quem vai ganhar agora. Mas o momento hoje é do Flávio, não é do presidente Lula. Hoje o favoritismo é do Flávio. O Flávio tem, acho que o Flávio conseguiu achar um caminho, né? Ele é, ele mesmo gosta de falar que ele é o Bolsonaro equilibrado. Uhum, Ele tem flertado com setores da sociedade que muitas vezes não é a pauta da direita, da extrema-direita. Outro dia o Vini Júnior teve um problema de racismo no futebol. Ele saiu para defender o Vini Júnior, e não é uma pauta da extrema-direita, né? São outras pautas, racismo, essas coisas. É uma pauta muito característica da esquerda, ele saiu defendendo. O que ele tem que segurar é os malucos da família, né? O sim. Eduardo, o Carlos, né? Que sempre sai da caixinha, ele tá lá surfando, tentando equilibrar, e o Eduardo grita, o Carlos Bolsonaro. Se ele conseguir manter a família dentro de uma caixa, ele está indo no caminho certo. Porque, volto a te dizer, ele já tem os eleitores da direita e da extrema-direita, e ele está começando, diferente do pai, que só falava com essa bolha, ele está flertando com o pessoal fora da bolha. Né? Hum, Está demonstrando para o cara que vota no Lula, porque não gostava do pai, que ele é diferente. Ele começa a trazer eleitor do Lula, começa a flertar com esse um terço que fala que não vai votar em ninguém. Você pode ver. Equilibrado, dando um recadinho, sem fazer marola, sabe? Fazendo o arroz com feijão, vai num programa, viajando, sem turbulência. Falou que tem 7 possibilidades de ministro da Fazenda e não fala quê, mas falou que tem, entendeu? Aí deixa o mercado todo feliz. é. Especula-se muito, né, sobre os nomes que o Então, é Flávio. isso. Mansueto, né?
É, todos negam, né? Mas tá cedo ainda, né? Agora, Wilson, sobre a disputa regional, né? Aqui em São Paulo você tem muita experiência com tanto o município quanto com o governo do estado. Tarcísio aparentemente faz um bom governo, está bem avaliado, mas o Haddad também começa nas pesquisas também aparentemente bem, com um percentual mais alto do que se imaginava. O que que você acha que vai acontecer aqui em São Paulo? Eu acho que vai acontecer o que sempre aconteceu, né? O cara que é mais do lado azul acaba sendo eleito. É, E essa porcentagem do Haddad é uma porcentagem tradicional. O Geraldo Alckmin, o Geraldo Serra, começaram sempre com 60 e pouco, né? Teve uma eleição, inclusive, que o Geraldo, acho que foi o Geraldo, ou se não foi o Geraldo, foi o Serra, contra o Genuíno, foi por 0,5%, começou com 60, e aí o grupo de Marte vai trabalhando, né, a velocidade da queda, e vai ajustando, ajustando e ganhando o primeiro turno. O Tarcísio vai ser muito parecido, não sei se ele vai ter essa queda, mas vai ser muito parecido os números, sabe? 60, 40, né, uma coisa desse jeito. Por quê? A pauta da esquerda, o nós contra eles, né? A produção contra o trabalhador e tal, que eles gostam, é muito forte no interior, mas forte como? Contra, né? O setor produtivo do interior é muito grande, né? O agro é muito forte. E eles, com esse histórico dessa pauta nós contra eles, não conseguem furar a bolha do interior. Às vezes vão bem aqui na capital, estão até estudando, porque também estão perdendo o campo, né? No Marçal, o Marçal teve mais votos na periferia que o PT na eleição passada. Na eleição passada. O Boulos esteve aqui no centro, mas a periferia, né? E Paraisópolis, Heliópolis, foi o Marçal que ganhou. Eles estão fazendo pesquisa para entender por que eles estão perdendo parte dos eleitores da periferia. E Hum. até mandei para um amigo, falei assim, eu tenho a resposta, se eles quiserem eu tenho a resposta, eu tenho a resposta. Volto a dizer, endividamento. As pessoas não... Porque eu lembro que eu fui subprefeito, era o Lula presidente, né? Fui subprefeito do Caçaba. Eu tinha um rapaz que dirigia para mim, né? Porque facilitava a vida. Ele, quando trabalhou comigo, ele comprou um carro, comprou uma casa, né? Fazia churrasco no final de semana. Tudo bem, comprou o carro a 200 vezes perder de vista, a casa e tal. Mas ele teve crédito, né? Que era muito crédito, e com facilidade de conseguir. Uhum, Mas ele acendeu, né? Né, comprou a casa dele e já era um senhor. Quantos anos ele não devia sonhar com aquela casa, né? uhum. Quantos anos ele não devia sonhar de não andar mais com aquele carro velho que dava problema toda hora e sair com um carro novo, 1.0, mais um carro novo. O orgulho para a família, né? O olhar da vizinhança, pô, o cara conquistou e tal. E é muito isso que foi muito isso a base do PT ao longo desses anos. Foi a base do Lula, né? Por isso que eu digo, por que que é esse mau humor? Porque estão muito endividados, não tem esperança. E a periferia é um pouco isso também. A periferia tem um pouco esse reflexo, né? As pessoas começam a perder a esperança e começam a querer encontrar outros caminhos. Porque o caminho que eles acreditavam ao longo desse período foi se perdendo, foi se perdendo. Ah, tem uma dimensão aí que voltou com força, que é a questão da corrupção. Essas fraudes do Banco Master, o próprio ex-ministro Fernando Haddad falou que é a maior fraude bancária da história, provavelmente. A questão do INSS, né? Tudo isso cria um clima de desconfiança nas instituições, a população está talvez saturada já com isso. Você acha que essa dimensão da corrupção afeta de alguma maneira o jogo eleitoral? E quem que ganha e quem que perde com isso? Eu vou ser sincero e às vezes a minha sinceridade é cruel. Eu não acho que a população deixe de votar por causa de corrupção. Eu acho que na cabeça das pessoas, todo político é ladrão. Não tem um mais ou menos. Hoje tem um pouco hoje tem torcidas, né? Não, mas esse aqui tudo bem, eu vou defender esse. Mas entrou num platô, sabe? Um negócio assim, que não é a preocupação delas. A preocupação delas é
é a educação, é a saúde, é a segurança pública. Uhum. E a segurança pública passou a ser um tema importante, porque se você for olhar as pesquisas, é sempre nacional a economia, saúde e educação. Mas por quê? Porque 55% dos eleitores são mulheres. E pauta educação e saúde, principalmente, eram pautas da família. E quem é família? Mulher. Um homem, eu digo que o homem vai no bar votando em um e volta para casa votando no segundo, né? Mulher não, mulher ela tem um olhar, demora um pouco mais para tomar decisão no voto, mas quando toma consciência e pensando na família, principalmente no filho. E segurança, por que segurança? Segurança antigamente era quinto, sexto lugar. Tanto é que tinha eleição aqui para governador, a esquerda sempre batia muito nesse negócio de segurança e a campanha dos candidatos do PSDB, olha, faziam alguma coisa para falar que estava fazendo, mas não era preocupação, porque não era preocupação da sociedade, principalmente interior. Uhum. O interior tinha ladrão de galinha, cara que pulava muro para roubar bicicleta, essas coisas, não tinha a violência que existe hoje. É. Mas hoje passou a ser uma preocupação, porque você vê que passou a ser preocupação das mulheres, por conta dos filhos, por conta da família. Por conta da família. Então, a pauta corrupção sempre vai ficar para trás. Sempre vai ficar para trás. Acredito, se for colocar na balança, por tudo que o Lula já passou, né, Lava Jato, essas coisas, o tema corrupção pesa mais para o Bolsonaro do que para o Lula. Porque aqui, o Lula, a questão corrupção já está precificada. Né? Uhum. Foi reeleito, foi eleito e tal. O Bolsonaro foi eleito contra anticorrupção, antissistema. Então, para ele, a prisão, essas coisas, é sempre um racha no navio dele. Então, se for perguntar para qual grupo pesa mais, eu acho que para o Bolsonaro pesa mais. Pesa mais, né? E você comentou sobre a terceira via, mas assim, nós vamos ter figuras aí provavelmente disputando esse espaço da terceira via que são ex-governadores, são figuras importantes. O Caiado, né? Isso. Que você comentou, disputou eleições em 89, É. contra o próprio Lula também, era jovem e tal. O Kassab optou pelo Caiado dessa vez. Ele tinha outras opções mais, digamos, ao centro. Ele esteve aqui com a gente também há um tempo aqui no podcast. Aliás, quem quiser assistir, busque lá o episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. E o Kassab escolheu o Caiado. Adoro Kassab. Eu também É um gênio. admiro muito. Errou, acho que nesse processo final, mas é um gênio. É isso que eu queria te ouvir. Como é que você lê essa estratégia dele, da escolha do Caiado? Assim, O que está na cabeça dele? Eu acho que é o enfrentamento. Né? A outra opção era Eduardo Leite. Eduardo Leite tem uma postura mais de CEO, né? Uma postura mais morna. E eu digo que gente morna não chega a lugar nenhum, né? Gente morna não chega a lugar nenhum. Ou você tem sangue no olho para conquistar, vai trabalhar aqui e ser morno. Não vence. Né? Não vence. O Caiado não. O Caiado é porrada. Tem pautas importantes que é a pauta da segurança pública, né? Que ele é uma referência no país, no estado dele, a questão da segurança pública. Mas eu acho que a energia do Caiado foi um pouco essa decisão do Kassab, sabe? Um negócio que, num lugar polarizado, onde os dois players são figuras imponentes, né? O Lula 200 anos de campanha, né? Já enfrentamento, fala bem, né? Se vira. O Flávio um pouco menos, mas num momento polarizado não dá para apresentar uma opção morna. Por que o Marçal foi tão aplaudido, foi tão aceito na eleição passada? Porque ele era antissistema, era um cara disruptivo, dedo na cara, falava sem medo, ia para cima. Se você não tiver um cara não precisa ser igual o Marçal, mas com energia numa eleição polarizada, onde tem candidatos já muito bem posicionados, não adianta ter candidato, não adianta ter candidatura. Então, Caiado se apresenta, rodando São Paulo, fazendo imprensa, fala bem, enfrenta o Lula, conhece o Lula, sabe? Então, ele aceitou. O melhor era o Ratinho, né? Mais conhecido, tinha nome,
o pai ia ajudar também no resto do país. Era o melhor nome. Acho que era equilibrado, mas que as pessoas iam olhar de uma outra forma. E aí, entre o Caiado e o Eduardo, até eu escolheria o Caiado. Até eu. Tem que ter energia. Entendi. Meio cachorro louco, né? Pra brigar. Senão, Nesse contexto, né, eu que acho. nós estamos, É um cara com experiência, né? Não vou falar só que é só energia. É um cara com experiência, é, fez um bom governo, fez um bom governo. quer dizer, bem avaliado. É bem avaliado, sabe fazer política. O Eduardo Leite está com dificuldade de ser eleito para senador. Agora acho que nem mais pode. Ele não saiu, né? Não, Não saiu. ele decidiu Por não se quê? candidatar. A última pesquisa que eu fiz lá, ele estava com 16 pontos, 16%, empatado com a Manuela Dávila, empatada com Marcel. Va- É isso. Tá todo mundo com 16. Ele está com dificuldade de fazer o sucessor. O Caiado, o sucessor dele, está quase 60% já nas pesquisas. Uhum. Entendeu? Então tem uma balança política, um olhar, né? Do cara que é realmente, né, sabe, que realmente vai segurar a bronca numa eleição presidencial. Entendi. E o Zema, governador Zema? Tem o Zema, esse Renan Santos também que apareceu, Ó, novo e tal. o Renan, vou falar primeiro do Renan. É, eu muitas vezes não gosto da forma que ele se expressa com o mundo político, as coisas, né? E ele fala aqui porque ele sabe disso. Mas ele é o único que tem estrutura para ser candidatura à presidência no Brasil inteiro, porque ele tem uma massa de jovens, principalmente no mundo digital, mas que é um negócio assim de torcida também, né? Ele vai para o Ceará, tem lá 200 moleques esperando ele no aeroporto, sabe? Ele tem feito um início de campanha melhor, eu acho que melhor que os adversários, porque a maioria dos candidatos fazem o quê? Vão para os grandes centros e ficam só nos grandes centros e aí ficam dependendo da comunicação das rádios, das TVs, levando a mensagem para as cidades menores. Ele não, cara, ele está vindo para as cidades menores. E aí o que acontece? As rádios das capitais, uma imprensa das capitais, dão notícia que ele está vindo do interior para a capital. Ou seja, a notícia que está chegando para o interior é que ele está indo no interior, está indo visitar o interior. E quando ele está na capital, ele tem a notícia que ele foi para a capital e ele, na entrevista, fala que ele foi para o interior. Ou seja, ele consegue abranger. Acho que não tem força política para chegar no final dessa polarização. Né? Mas eu gosto. Não sei se eu gosto da postura dele, da forma dele falar das pessoas, mas eu gosto da estratégia dele, eu gosto da inteligência dele. O Zema. O Zema, cara, eu também acho assim. O Zema foi 8 anos governador, né? Volto a dizer, é, ele não é mais um outsider, né? A primeira eleição dele, ele foi eleito porque ele era um outsider, né? É. Ganhou de figuras históricas da política mineira. Hoje ele não é mais um outsider. Acho que às vezes falta essa energia para ele também, sabe? Uhum. Falta um pouco que é da personalidade dele, que é da personalidade do Eduardo também. Não eu vou mudar a personalidade de ninguém. O que eu estou falando, o que as pessoas esperam de um candidato agora, né? Acho que de repente na próxima eleição em 2030, que não vai ter mais ou não vai ter mais o Lula e não vai ter pode ter o Bolsonaro, mas vamos contar que nem o Bolsonaro nem o Lula apareçam na urna nas próximas eleições, de repente tem espaço para um Zema, que é um gestor, vou colocar a casa em ordem, né? Que não vai ter mais essas duas figuras imponentes, né? O Bolsonaro e o Lula, mas para essa eleição, acho que é um pouco isso, acho que falta um pouco de energia para ele ser reconhecido como uma possibilidade de mudança. E o Ciro Gomes? Você comentou ano Eu, passado? eu gosto do Ciro, porque o Ciro é outro que tem energia, né? É que às vezes ele dá uma destrambelhada de vez em quando, né? É. Eu tive com ele outro dia, ele estava no escritório de advogado de um amigo meu, aí ele queria me escutar, né? Eu falei, é que às vezes você dá uma destrambelhada, né? Mas não tem problema. Mas ele é muito inteligente, cara. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Lula. De todos aí, eu nunca tive. Já falei com o Bolsonaro, já falei com, né, Palácio, né, até por conta da minha na gestão do governo de estado.
E eu nunca tinha tido a oportunidade de estar próximo do Ciro. Já tive algumas vezes, né? Ele é muito inteligente. Ele conhece o país, e conhece a economia, e conhece a gestão, assim como poucos. Como poucos. Ele lembra muito. Eu tenho um cara que eu admiro também, que conhece tudo de gestão, mas conhece principalmente Estado, que é o Rodrigo Garcia, né? Uhum. Mas o Ciro, ele sabe o que está acontecendo na Amazônia, por que está mudando. Aí você muda de estado, ele sabe o que acontece. Ele entende. E parte do que está acontecendo nesse país, Banco Massa, as coisas, ele já tinha falado. Uhum. Ele já tinha falado. Ele já tinha falado que ia acontecer. Se É. pegar as entrevistas dele, ele já tinha falado. Ele já tinha falado. Ou seja, é um cara atento, conhece o que está acontecendo, já foi testado como gestor, né? Diversas vezes, deu certo como gestão. Eu gosto dele, acho que ele, no enfrentamento, ele vai melhor que o Caiado. Melhor que o Caiado. Meu sentimento é que ele conhece mais de país. Até por ter concorrido em outras eleições também, ele sabe onde errou, sabe? Eu acho que ele pode ser uma alternativa. Pode. Não vou falar que isso vai surpreender, porque ainda acho que a polarização vai engolir todo mundo, sabe? Até os bons vão acabar Uhum. passando despercebidos. Mas ele realmente é uma boa alternativa. E talvez, ao passo que ao mesmo tempo em que o Caiado tira votos da direita, né, do Flávio, talvez o Ciro tire mais votos do Lula Do também, né? Lula também. Do Lula também. É, Tira mais do Lula. Tira mais do Lula. Que é. o Ciro, o Lula tem. O Bolsonaro, a direita, vamos lá. Tem parte. Quando o PSDB. Não vou falar que morreu porque não morreu, né? Eu digo que na política o fundo do poço tem mola, né? OS, mandando pra caramba, É, articulação, né? Vai ter o Ciro Gomes, se o Ciro for pra campanha, o PSDB vai aumentar a bancada, porque o Ciro vai ter voto. O Ciro é. vai ter voto e vai ter presença nos estados, sabe? Os candidatos vão estar do lado dele, vai ter presença. É, parte do eleitor do PSDB, o cara que era mais centro, porque o PSDB sempre teve a turma de centro-esquerda e centro-direita. Não tinha a direita, a extrema-direita, né? Mas tinha a direita. Então, parte desse eleitor de centro-direita vota no Lula. Tem uns amigos que eram do PSDB que votam, né, votam no Lula. Votou a vida toda no Covas, no Serra, no Geraldo. Quando não teve alternativa, votaram no Lula. Uhum. E parte de amigos que votavam no PSDB e votam no Bolsonaro. Então, sabe, dependendo do perfil do candidato, vai tirar um pouco do Lula, mas vai tirar o eleitor que era do PSDB, não o eleitor que era de esquerda. Uhum. Era o eleitor que era de centro-esquerda e o eleitor do centro-direita, que aí migra, né, na hora de transferência de voto, migra um pouco para cá e um pouco para lá. Uhum. Ah, o cenário, já perguntei de São Paulo, queria falar um pouco de Minas Gerais. O Rodrigo Pacheco demorou, mas desencantou e acabou indo pro partido do Dr. Geraldo Alckmin, né? Que é o PSB. Você, como é que você está vendo lá o cenário de Minas, que é o maior colégio eleitoral? Bom, Matheus. O Matheus ainda é um mero desconhecido para a população, né? Matheus Simões, que é É isso. o O atual governador, é o ex-vice ex-vice, é o e atual assumiu governador. agora no lugar do Zema. Eu sei porque eu já vivi isso, né? Já vivi na eleição do Kassab. O Kassab ficou conhecido depois gritou lá numa UPA, mas as pessoas reconheceram ele na eleição. Tanto é que até a gente acreditava muito isso na eleição do Rodrigo Garcia e não aconteceu, porque não tinha polarização. O Kassab, quando foi eleito não, quando sentou na cadeira, ele foi para a eleição com a avaliação da prefeitura aqui em cima e a avaliação e o grau de conhecimento dele aqui embaixo. A hora que começou o Pega pra Capar e começa a TV, o que os marqueteiros fazem? Ó, tá vendo essa avaliação aqui? O cara é esse. Aí esse cara fala assim, pô, ele começa a subir, começa a Uhum, subir. O Matheus provavelmente vai sentir isso ao longo dos meses, né? Porque ó, esse aqui é o cara do Zema, que é bem avaliado e tal. Não, esse é o Matheus e a boa avaliação do governo e o padrinho é o Zema. Aí ele deve começar a melhorar seus números e possivelmente ou não. Tem que ver como que vai se virar o Rodrigo Pacheco, mas a situação dele, a fotografia
eleitoral dele, a fotografia das pesquisas hoje, com certeza não vai ser a realidade perto das eleições. Pernambuco, eu vi que vocês soltaram também uma pesquisa recente, né, sobre o estado de Pernambuco. Como é que tá o jogo por lá? Porque a governadora Raquel, Raquel Lira, eu tenho uma tese, né? Eu estava fazendo pesquisa e trabalhando para um dos candidatos que queria ser senador e acabou virando deputado federal, então eu tenho muito fresco. O João Campos estava perdendo a mão aonde? Na política. Parte da esquerda, que aí era Silvio Costa, eh, a senadora lá, é Marina? Não, Marília Reis, estava começando a flertar e fechar com a Raquel Lira, que era o quê? Ela ia trazer, porque o Lula é muito forte lá, né? 70% de avaliação de ótimo e bom, sabe? É muito forte. Então é um cabo eleitoral fortíssimo. E a Raquel estava trazendo parte dessa esquerda para ela. Ou seja, ela ia ter dois palanques. Ia ter o palanque da turma do Kassab, né, uma turma direita e tal, ia ter palanque da turma da esquerda. O João Campos, percebendo isso, o que, que ele fez? Ele conseguiu fazer um rearranjo e trouxe todo o campo da esquerda para ele. Né? Todo o campo da esquerda para ele. Então ele colocou a Marília como senadora, o filho do Silvio Costa como vice, aí o Silvinho, que queria ser senador, acabou continuando no federal com promessa de ocupar cargos no futuro, e aí Humberto Costa trouxe todo mundo para o lado. E acabou empurrando para Raquel, ou deixando só para Raquel, os bolsonaristas. Ou seja, na hora do pega para capar no interior, ela não vai conseguir rodar com ninguém que se identifique com Lula. Ela vai falar, olha, eu amo o presidente, sei lá se vai falar, mas aí a fala vai ser uma coisa a realidade vai ser outra. O mundo petista vai estar aqui. E o João Campos acertou aonde? Na política. Na política. De saída, ele já vem bem. Acho que a Raquel vai melhorar, porque aquela história também, a avaliação do governo lá em cima e a avaliação dela aqui embaixo. Vai colar, porque ela tem o interior, o João vai muito bem na metropolitana, ele tem que agora rodar o interior, então ela vai melhorar. Mas eu acho que lá o jogo está mais para João Campos do que para Raquel. E eu acho que é um pouco. É isso, é João Campos e Raquel. Acho que hoje o jogo está mais para ele, porque ele acertou primeiro na política do que antes no eleitoral. interessante. E agora já estamos chegando ao final aqui do programa, quando eu sempre falo que a conversa é Aí boa e o tempo é. eu estava querendo lembrar o que eu ia falar. E aí eu vou dar um, e aí eu vou dar uma olhada de quem já participou da eleição, né? Sim. Que não é a pesquisa que fala. Eu, de repente, poderia fazer uma pesquisa de grupo e identificar isso. O João tem um negócio do pai muito forte. É. A Raquel estava em terceiro colocado quando morreu o O marido marido. dela e ela acabou surpreendendo e ganhando as eleições. Eu acho que parte desse eleitor, porque ela tem uma avaliação boa, né? Mas os números não refletem. Na hora de votar, vai falar assim: olha, já te demos chance, mas agora eu vou votar no menino. Uhum. Por conta do pai. Por conta do pai dele. O pai vai estar muito presente na figura dele no dia da eleição. Uhum. Entendeu? Então eu acho que ela pode perder uma coisa que ajudou ela, né? O sentimento que as pessoas foram para a urna por conta, né, do marido e tal. Sim. As pessoas vão, além de achar que ele é um bom gestor, tá indo bem e tal, a figura do pai vai junto para a urna. Não sei Esse se componente sentimental aí eu que acho. pegou para Então, ela, agora vai ajudar. eu gosto dela, mas vou votar no menino. Uhum. Eu adorava o pai, né? Queria ter votado para presidente pro pai. Ele vai ser presidente. Então vai ter um sentimento, que é o que eu falo. As pessoas vão voltar sempre com algum sentimento de esperança, de medo. E acho que esse sentimento da lembrança do pai e de votar no pai para presidente, as coisas, e a perda, né? Vai acabar. Não vai nem falar João Campos, eu vou votar no menino.
Sim. Eu acho que esse sentimento eles vão levar para a urna em Pernambuco. Wilson, estamos chegando ao fim, mas eu queria fazer uma última pergunta e a gente já caminha para o encerramento, que é sobre o Congresso. Como é que você acha que vai ficar o Senado em 2027 e a Câmara dos Deputados? Porque a dificuldade de governabilidade é cada vez maior, né? O presidente Lula teve dificuldades para aprovar determinadas pautas, não tinha maioria, dependia muito do centrão e até de uma parte da direita. Como que fica o Congresso em 2027? Bom, se o presidente Lula vier a ganhar novamente a eleição, ele tem que mudar toda a articulação política do governo, né? As pessoas que ele colocou lá são muito fracas, uma identidade muito ideológica, mas um grupo muito menor. Por que eu estou falando isso? Porque eu dou sempre um exemplo, né? O Zé Dirceu, Zé Dirceu, líder, dedo no nariz do Lula, porque conviveram a vida toda, né? Conviveram a vida toda, tomavam cachaça, sei lá se foram presos juntos, mas tomavam cachaça. Então, ele tinha uma postura, ele era um líder, ele era um comando. As pessoas no Congresso fechavam acordos com o Zé Dirceu sem ter que falar com o ministro, sem ter que falar com o Lula, porque sabiam que ele mandava. Sabiam que ele ia fazer o presidente cumprir o combinado. Sabia que ele ia ligar para o ministro da Educação, da Saúde, e o que foi combinado, os ministros iriam fazer. E os ministros sabiam que não adiantava ligar para o Lula para reclamar. Era para fazer. Hoje, o governo federal não tem essa figura. Gleisi Hoffmann, desculpa, fraca. Lindenberg Farias, eu fui de movimento estudantil. Eu fui cara pintado, eu fui de líder estudantil igual o Lindenberg. Lindenberg era um rostinho bonito, fraco como liderança. Então, e o fraco como liderança é isso. Você combina as coisas e as coisas não acontecem. O Zé Dirceu, as coisas acontecem. O presidente Lula tem que achar isso. Estou falando Zé Dirceu, mas tinha o Mercadante, tinha o Guxiquem, né? Gilberto Carvalho. As coisas aconteciam. As coisas aconteciam. E assim, era um grupo muito presente, que o Lula respeitava, né? Deu autonomia e respeitava. Hoje, o Lula tem que fazer reunião de noite para ajustar o Congresso, sabe? Antigamente o Lula fazia reunião para apertar a mão, um negócio que já estava tudo certo. Sim. Hoje ele tem que fazer reunião porque ninguém se entende, não tem liderança. Bom, Flávio é a mesma coisa. Flávio vai ter que. Eu estou falando do Lula, porque você citou a história do Lula, né? O Flávio vai ter que também achar essa liderança. O Congresso precisa ter alguém que fale, que não tenha que ser referendado. Eu vou falar com o Lula. Se vai falar que vai falar com o presidente, é porque está enrolando. Mas um cara que tenha um espírito de liderança, que tome a decisão e ninguém tenha que consultar, sabe o que vai acontecer. Congresso. Em algum momento vai ter que ter uma harmonia, porque do jeito que está, assim, ninguém vai mais ganhar, todo mundo vai perder. Esse jogo de poder, Congresso, Executivo, Judiciário, sempre existiu. Sempre existiu. Acabamos de falar do presidente Temer, a gente estava falando, né? Eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim: é um choque de organização. Ó. Chama todo mundo na mesa, vamos ficar 2 anos sem se pegar, sem brigar. Vamos definir todo mundo aqui a pauta. O que ficar definido está definido. Vamos dar tranquilidade para esse país crescer, esse país produzir. Essa é mais ou menos a resposta dele. Ontem no meu programa. Ele falou assim: é um choque, tinha que dar um choque. Tem que dar um choque. Chama todo mundo e dá um choque. Falou assim: não vamos brigar mais. O compromisso durante 2 anos, se tiver qualquer treta, pega o telefone, ele não falou assim, né? Pega o telefone e liga e vamos resolver. E eu acredito que é esse caminho. Porque se deixar solto, se chegar todo mundo com sangue no olho, olha, vamos derrubar os ministros do Supremo, olha, vamos impeachment, não sei o que lá, olha. Cara, é daqui para pior. Daqui para pior. Nós temos que baixar a fervura, sabe? O ruim é que parte dos senadores que vão ser eleitos, né? As pessoas estão elegendo porque acreditam que eles vão dar o impeachment de fulano, o impeachment de ciclano do Supremo. Isso é ruim.
Isso é ruim, sabe? É lógico, eu já vivi muita coisa na política, né? Às vezes você fala uma coisa na campanha, quando você senta na cadeira, a realidade é outra, você acaba não conseguindo cumprir, não conseguindo cumprir. Mas é ruim as pessoas. Aí eu falo pro eleitor, não falo nem pro senador. O senador tá te aproveitando a hypar para ser eleito. Mas você, que é a sociedade, tem que ter um pouco a consciência. Vai votar no senador porque vai dar impeachment do fulano. Não, tem que votar pro senador porque ele vai melhorar a sua vida. O senador representa o seu estado. O senador é responsável por trazer parte do recurso da saúde e da educação do governo federal. Se ele brigar com o governo federal, se ele brigar com o judiciário, ele não consegue trazer essa verba que vai melhorar a sua vida. Sabe, as pessoas têm que votar com um sentimento positivo, né? Para a vida delas, não para a vida dos outros. Deixa lá o ministro do Supremo lá falando sozinho, né? Vai votar contra. E para encerrar, as pessoas têm que voltar a escutar. Né? E eu digo que numa guerra, você tem que saber mais sobre o seu adversário do que sobre o seu próprio exército. E como que você sabe sobre o seu próprio adversário? Porque você para escutar o que o seu inimigo ou que o seu adversário tem para falar, para você entender como ele pensa. As pessoas não conseguem ter um diálogo para entender. Cara, tenho amizade com o Orlando Silva. Eu não sou do PCdoB, né? Digo que eu sou sapatênis, né? Eu não sou nem um lado nem outro, né? Eu sou meio isentão, sou da turma do isentão, que o pessoal fala é isentão. Cara, mas eu aprendo como o Orlando e sei como ele pensa. Se eu precisar um dia, se eu virar deputado federal um dia e tiver uma pauta que eu tenha que ser contrário a Orlando, eu sei como ele pensa, como ele joga, como ele sabe como eu penso, como eu jogo. Eu gosto, você, por exemplo, uma vez reclamou, é sempre eu que você dá como exemplo. Mas é verdade, eu tomo cerveja com o cara, escuto. Não é meu inimigo, não é porque ele pensa diferente que ele é meu inimigo. O Brasil não vai melhorar se o diálogo não voltar. Se os diferentes, se os pensamentos diferentes não forem uma coisa de guerra, isso é só uma opinião, é a opinião Sim. que ele tem. As pessoas não conseguem mais jantar em casa, não conseguem mais ficar com os amigos. Para encerrar, eu digo, eu falei que fui movimento estudantil. Desde a época que eu ia em bar, né, final de semana, essas coisas, as pessoas olhavam e diziam, era meio chato da política, porque eu falava, eu era PSDB, falava de política. E o povo falando de futebol. Hoje, eu quero falar de futebol, porque o povo tá chato falando de política e fala umas bobagens, que é a minha opinião, mas eu falo uma bobagem, eu não tenho como dar opinião sobre bobagem. Vamos falar de futebol, que vocês estão falando muita bobagem. Muito bom, Wilson. Olha, quero te agradecer muito aí pela presença, parabenizar pelo trabalho e dizer que foi um excelente episódio. Fiquem atentos aí. Nós terminamos agora o 14º episódio do podcast War em Política. Obrigado pela audiência. Acompanhem todos os nossos episódios nas plataformas da War em Investimentos, tanto no Spotify quanto no YouTube. Muito obrigado a todos que acompanharam.